Good morning, everybody. Bom dia a todos. Eu vou falar em inglês, em honra de Michael Lee, o nosso convidado palestrante. Obrigado aos patrocinadores cujos logos estão aqui na nossa tela. Michael, muito obrigado por estar aqui conosco. A primeira vez que você esteve aqui, eu acho que foi em setembro de 2016. 3 meses após o Brexit e alguns meses antes do Trump. Então, naquela época, a pergunta era: que diabos está acontecendo? Então, hoje eu acho que nós sabemos um pouquinho mais que diabos está acontecendo, mas ainda não sabemos o que nos aguarda. Então, é por isso que nós o convidamos aqui para nos falar sobre o futuro do Reino Unido, Europa e o mundo. Bem fácil essa tarefa, né? Bom, a gente não conseguiu encontrar ninguém que tivesse mais conhecimento nesses tópicos para vir aqui falar para a gente. Para vocês que não conhecem o Michael ainda, na primeira encarnação dele na academia, ele teve mestrado em Oxford, o PhD no MIT. Ele foi até o topo da cadeia institucional como diretor, enfim. Ele tem posições-chave na União Europeia, diretor-geral para a expansão da União Europeia, como a União Europeia vai se expandir para o leste. Agora você está de volta ao ensino na Universidade de Johns Hopkins em Bolonha. Eles têm 2 campos, um em Washington, outro em Bolonha, na Itália. E ele tem todas as credenciais para falar sobre esse tópico muito oportuno que a gente tem. Então, o palco é seu durante 45 minutos e depois nós teremos uma sessão de perguntas e respostas. Michael, muito obrigado. Muito obrigada pelas palavras muito gentis, pelo convite. É muito interessante estar aqui de volta na Fundação depois de 3 anos. Desculpem que a razão para eu estar aqui de volta, deixa eu colocar as cartas na mesa logo de cara. É essa razão que me preocupa muito. Eu realmente tenho que dizer logo de cara que para alguém que já trabalha há mais de 3 décadas para as instituições europeias, eu estou convencido de que o projeto europeu sempre beneficiou os povos europeus, incluindo o Reino Unido, e com certeza para parceiros no mundo. Isso, na verdade, é motivo de tristeza para mim. Em Bruxelas, a gente tem essa maneira de falar sobre o país de onde a gente vem como o país que a gente mais conhece, porque, na teoria, os oficiais não têm que procurar ou aceitar instruções de qualquer país. Então, quando eles falam do próprio país, eles falam não o meu país, mas o país que eu conheço melhor. Hoje, quando eu falo do Reino Unido, eu tenho que falar o país que eu costumava conhecer melhor, porque a transformação foi enorme nos últimos anos. E eu acho triste ter que falar que isso é parte dessa onda maior chamada de populismo. A gente pode até debater o significado de populismo.
Então, quando vocês ouvirem as minhas observações, vocês devem considerar que eu não sou 100% objetivo. Tem muita emoção no que eu falo, tá? Então, considerem, levem isso em consideração, por favor. Isso dito, hoje eu quero cobrir 2 pontos em principal. O Brexit, como ele surgiu, quais as implicações e como ele pode se desenvolver. Daí, cenários para o futuro da Europa, considerando o impacto do Brexit e também como ele impacta desenvolvimentos para o futuro da União Europeia. E se tivermos tempo, como sugerido, nós podemos falar num acordo, num desenvolvimento recente, ou negociado recentemente, que é o acordo Mercosul União Europeia, que ainda precisa ser ratificado, mas, enfim, se tivermos tempo, podemos tocar nesse assunto também. Deixe-me começar falando sobre como o Brexit apareceu, em primeiro lugar. Eu quero esclarecer que, na minha opinião, não havia nada inevitável sobre o Brexit. Algumas pessoas dizem que a Grã-Bretanha sempre foi meio separada, que nunca aceitou inteiramente a imersão na integração europeia e, portanto, cedo ou tarde, isso aconteceria. Alguns europeus muitas vezes se referem ao Reino Unido como perfides album. Eles sempre pensaram que tentavam mudar a metáfora do cavalo de Troia, como representando a União Europeia, representando outros países além da Europa no mundo. Mas por mais de 30 anos eu já estou convencido de que realmente não havia nada inevitável. Nós temos um sentimento, mesmo assim, que o excepcionalismo e a insularidade britânica fizeram isso acontecer. Nós temos uma brincadeira, uma piada a respeito disso, que diz non è vero e pentolato, que isso deveria ser a manchete há muitos anos na capa do Times britânico. O continente está isolado devido à neblina no canal. Então, graças a essa mentalidade, mais cedo ou mais tarde, algo assim acabaria acontecendo. Eu não tenho essa opinião. Em 2015, um ano antes de eu vir aqui, nós tivemos a União Europeia feita no Reino Unido. É um pouquinho de exagero, mas enfim. Mas com relação às políticas essenciais europeias, como resultado da influência britânica, começaram principalmente com o mercado único em si. Um projeto muito apoiado pelo Art Cofield, o comissário de Margaret Thatcher, outros membros, para também se livrarem dos obstáculos pelo movimento livre na Europa. Isso era um projeto liberal britânico, se vocês quiserem. E se a gente olhar na Europa, com políticas, um acordo African, Caribbean, Pacific, qualquer área de reformas institucionais, introdução de outras ideias como a responsabilidade, transparência, que não existiam antes. Sempre houve uma grande marca britânica. Então, com exceção desse excepcionalismo e essa insularidade, eu não acho que havia nada inevitável com relação ao Brexit. O Brexit
apareceu em primeiro lugar, na minha opinião, por causa de falhas em liderança. A gente pode debater isso, talvez a gente precise diluir isso um pouquinho. Mas as políticas recentes de alguns políticos, começando com o primeiro-ministro britânico anterior, o David Cameron, com o referendum em 2016, ele tinha prometido isso, mas nunca pensou que ele realmente fosse, primeiro que não fosse ganhar a eleição e depois continuar com isso. Talvez que ele tivesse que fazer uma coalizão pró-europeia com outros democratas, e isso, na verdade, preveniria o acontecimento de um referendo. E provavelmente ele também pensou que se houvesse um referendo, ele ganharia. Assim como o referendo na Escócia para a independência do Reino Unido. Enfim, essa foi uma decisão desnecessária. Foi a primeira falha. A segunda foi a abordagem atrapalhada da Theresa May, com uma série de erros nos estudos da Johns Hopkins, onde eu dou aula. A gente tem técnicas de negociações, e o que você não faz desde o comecinho das negociações, mesmo antes delas começarem, é revelar os seus planos para o seu parceiro de negociação. Isso é realmente desnecessário. No começo do processo, ela deu as cartas sem jurisdição para os tribunais europeus, sem pagamentos nesses orçamentos, sem participação nesse mercado único, ou na União Aduaneira Europeia depois do Brexit. Então, com tudo isso colocado, ela não tinha nada mais para negociar. E estava de mãos atadas. Então, ela fez um número de erros, cometeu um número de erros, assim como o David Cameron. Ela acreditava que, sendo forte dessa forma, ela neutralizaria o efeito de figuras pró-Brexit no seu próprio partido. Mas uma das lições aqui é que, se você jogar carne fresca para os extremistas, você só aumenta o apetite deles. E isso realmente é verdade. E aí nós temos Jeremy Corbyn, o líder do Partido Trabalhista, Partido Labour, também tem muita responsabilidade no que está acontecendo. Ele é o líder de um partido, 2/3 desse partido, os membros querem continuar na União Europeia. Aqui nós temos o maior número de membros na Europa, 500 mil, mais de 500 mil. 2/3 realmente eram favoráveis a continuar. E os membros do parlamento, esses 500 membros do parlamento realmente estavam a favor disso. E os 1/3 quis realmente se retirar da União Europeia. Ele teve uma posição ambígua durante esse tempo todo, essa negociação. Se ele tivesse posicionado de forma clara desde o começo a favor de uma versão mais tranquila, mais soft do Brexit, os resultados teriam sido muito diferentes. Depois dessas falhas em liderança, eu acho que um outro fator que contribuiu para esse resultado é o que eu chamo de democracia com defeito. Nós temos muita discussão hoje a respeito das falhas da democracia. Eu acho que podemos dizer que o que vimos nos últimos 3 anos no Reino Unido indica realmente esses defeitos na democracia. A primeira campanha do referendo em si é muito claro que ela era mal informada.
os que realmente queriam sair, mas não a favor do que queriam continuar, foram baseadas em distorções, em mentiras. Como cientista político, eu tenho que reconhecer que a verdade não é algo que aconteça e exista de maneira cristalina, mas, enfim, os políticos economizam muito a verdade, mas o tipo de afirmação feita durante a campanha se mostraram ser mentiras, e ninguém foi responsabilizado por isso no final. A campanha em si foi mal direcionada, sem visão, sem mensagem clara, porque seria no interesse do Reino Unido continuar membro da União Europeia. Na verdade, isso foi descrito como algo que aumentava o medo, não mostrando os benefícios. Então, isso realmente contribuiu também. Hoje sabemos também que houve importantes abusos financeiros e isso foi levado ao tribunal, à justiça. Até hoje, não temos certeza de onde vieram algumas quantias que ajudaram nesse fundo e nessa campanha. Então, tudo isso realmente contribuiu para isso. O referendo em si, agora, foi realmente muito estranho em alguns aspectos. Primeiro, o resultado não foi decisivo. Claro que é uma democracia, mesmo que o resultado seja marginal, a gente tem que aceitar, mas, na verdade, menos que 52% dos que votaram para sair da União Europeia. E simplesmente 37% decidiram isso. Então, não é um número representativo e decisivo. Com relação a países constitucionais, quando nós temos uma mudança proposta na Constituição, normalmente nós temos uma mudança. É muito frequente, por exemplo, que a gente precise de 2/3 da maioria para que haja essa mudança. Em muitos países, neste caso, não houve essa mudança, esse limite, não houve o mínimo requerido. Por exemplo, quando a União Europeia organizou esse referendo entre Sérvia e Montenegro sobre a separação e a criação de 2 estados independentes, a União Europeia coordenou esse processo, arriscando em dizer que o limite para esse referendo ter validade seria 55% de votos. Menos que isso seria arriscado. Não houve esse limite aqui, não houve maioria requerida. E, bem diferente do referendo que aconteceu na Escócia um ano antes, as pessoas mais novas não puderam votar. Na Escócia, acima de 16 anos, você poderia votar, mas não com relação ao referendo da União Europeia. Se eles tivessem sido permitidos, tivessem essa permissão de voto, isso realmente teria sido diferente. Eu poderia continuar. Outra anomalia que talvez não tivesse mudado, mas quem sabe, é o fato de que os cidadãos aqui voltando da União Europeia, morando no Reino Unido, puderam votar, a não ser que eles fossem de Cyprus, Malta, países da Commonwealth e a Irlanda como um acordo para participar das eleições. Eu não quero falar sobre todos os detalhes a respeito disso, mas, enfim, foi realmente estranho. Essas condições em que esse referendo aconteceu foram realmente estranhas. Então, após o referendo, a natureza da discussão, especialmente
nos meios de comunicação, nas mídias sociais, em que a gente tenha as câmeras reforçando o que aconteceu, mesmo na mídia escrita. Aqui, por exemplo, nós vemos uma manchete no Daily Mail, um jornal britânico. Um cidadão falou que a British House of Commons deveria realmente ter um voto significativo com relação às negociações do Brexit, porque o governo não tinha intenção de fazer isso passar pela House of Commons. Eles estavam usando o poder executivo para simplesmente implementar. Então, quando o Tribunal Superior, uma instituição relativamente nova, decidiu que o parlamento deveria ter esse voto, isso foi condenado pela mídia escrita. Então, nós temos essa manchete. Eles realmente ficaram esse tantinho aqui, ó, bem pertinho de simplesmente colocar o nome desses juízes. Colocaram as fotos em primeira página e os chamaram de inimigos do povo. O que nós vemos na Europa, onde os líderes podem ser chamados de populistas, eles se intitulam como detentores do desejo popular. Mesmo instituições legais do país, como a Supreme Court, eles realmente se chamam assim, enfim. Nós já estudamos, quem já estudou sabe que isso aqui, se a gente for de volta a Ibsen, ou Stalin, ou Hitler, ou Mao Tse-tung, ou Steven Spielberg no Tubarão, quem que fala a verdade, né? Mas pensando sobre todo mundo que estiver lidando com o poder ou contra o poder executivo deve ser chamado, na verdade, de inimigo. Eu passo muito tempo na Itália hoje em dia e os meus amigos na Itália falam, bom, a gente podia esperar isso na Itália, mas com certeza não no Reino Unido. Outro fator explanatório para tudo isso é o nacionalismo inglês. Boris Johnson prometeu agora do or die, faça ou morra, que realmente a Grã-Bretanha vai sair no dia 1º de outubro, expressa um ponto de vista comum na Inglaterra, mas não na Irlanda do Norte, não na Escócia, que votaram pela continuação na União Europeia. Um dos fenômenos que podem explicar esse resultado é uma divisão na opinião em partes distintas do Reino Unido, que eu acho que realmente vão impactar de maneira negativa o futuro. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. O que eu disse sobre as falhas nas lideranças e na democracia contribuíram para esse resultado. E isso tem que ser mostrado na divisão e na polarização da sociedade. O que nós estamos vendo no Reino Unido é a diferença entre novos, os mais jovens e os mais velhos, os que moram na área rural, na área urbana, os que têm maiores salários e os que têm empregos que pagam mal. A sociedade em si está profundamente dividida. Isso aconteceu antes do referendo e ainda mais depois. Então, nós precisamos encarar que mesmo essa liderança teria dificuldades para lidar com esse tipo de dificuldade, de divisão. Um comentador francês comentou que parece com o século XIX, quando a sociedade estava dividida no caso Dreyfus.
o pessoal estava dividido entre anti-Trefoussat e Trefoussat, e havia essa divisão. Eu acho que algo similar está acontecendo no Reino Unido, e tenho que reconhecer que seria difícil, em qualquer circunstância, para um líder continuar de maneira clara. Algumas dessas ambiguidades, no entanto, se elas não estivessem presentes, os resultados seriam outros. Com esse histórico, o que podemos esperar? Dependendo de como você vir, nós temos 3 resultados possíveis. O primeiro, que a Grã-Bretanha sai da União Europeia no dia 31 de outubro com um acordo. Boris Johnson diz que ele magicamente vai conseguir fazer isso, mesmo que o acordo feito pelo seu predecessor tenha sido recusado pela House of Commons já 3 vezes. E ele quer renegociar isso. Mas, enfim, ele afirma isso. O segundo resultado aqui possível é que realmente a Grã-Bretanha vai sair no dia 31 de outubro sem nenhum acordo, o que eles chamam de no deal Brexit. Esse parece ser, no momento, o mais provável. A terceira opção é que o Brexit seria novamente colocado para discussão e para decisão posterior. Essa decisão seria postergada. Eles tornaram muito claro o descontentamento com essa situação, e os alertas sobre o caos não são um projeto de medo, mas realidades que ninguém pode excluir que o governo possa realmente pedir para que isso seja postergado. Macron considerou que eles considerariam esse pedido de postergação por uma boa razão, uma eleição, outro referendo, negociações sérias acontecendo, ou não muito provável que o Reino Unido revogasse essa notificação com relação à intenção de sair da União Europeia. Me parece muito improvável que o mais provável, na minha opinião, nesse ponto, é a número 2. E há alguma possibilidade de que seja mais uma vez postergada. O que eu quero deixar claro é que mesmo aqui nessa segunda possibilidade, eu estou convencido de que os negociadores britânicos estarão de volta em Bruxelas após dias, porque nós vamos ter um caos, seja nas fronteiras, em Dover, no porto de Dover, em que a maioria do comércio vindo do continente para o Reino Unido acontece, problemas com voos para destinos europeus chegando no Reino Unido, itens de farmacêuticos, um número de consequências. Então, mesmo no advento de um no deal Brexit, a negociação vai acontecer muito rapidamente. E no lado europeu também haveria esse interesse em limitar esse dano todo. Então, eu acho que ainda vai haver negociações adicionais, e isso não para por aqui. O impacto do Brexit vai ser sentido primeiramente no Reino Unido, mas também haverá uma série de consequências na União Europeia. Eu já falei com relação ao impacto no Reino Unido, e nós estamos falando de um futuro incerto quando falamos do Reino Unido em si. Eu creio que questionar esse resultado
deve vir da Irlanda do Norte e não da Escócia. Deve haver efeitos adicionais na Escócia. A Irlanda do Norte votou a favor da continuação, as fronteiras já estão abertas há 20 anos, e isso é consequência já do Good Friday Agreement, o acordo da Sexta-feira Santa fechado há mais de 20 anos. Então, os padrões, na verdade, são mais altos do que na Irlanda do que na Irlanda do Norte. Há uma mudança com o aumento da população católica, seja por causa dos nascimentos, imigração e outros fatores. Então, eu acho que os habitantes da Irlanda do Norte vão se perguntar por que eles devem sair da União Europeia e se encontrarem nessa situação difícil com a República, na verdade, quando eles votaram contra tudo isso. Então, se a Irlanda do Norte fosse se unir com a Irlanda, com certeza haveria perguntas sendo feitas na Escócia. Se esse acordo desse esse status especial para Irlanda do Norte para continuar como parte da União Europeia, o pessoal da Escócia falaria a mesma coisa. Como assim? Nós votamos a favor e a gente não está na mesma posição também. Eu acho que o Reino Unido também vai enfrentar grandes dificuldades com essa ideia de Global Britain, Grã-Bretanha global, perdão. E essa divisão existindo trouxe consequências e impactou com as negociações com outros países e vai gerar muitos e muitos obstáculos. Eu vou falar sobre isso com mais detalhes daqui a pouco, mas os efeitos econômicos são inevitáveis. As estimativas, mas a economia britânica está a 1% ou 2% do PIB, muito diferente do que poderia o cenário não fosse esse. Muitos negócios, principalmente com relação à indústria mobilística, por exemplo, estão pensando em promover mudanças. O setor de serviços financeiros também deve apresentar algumas mudanças com relação a indo para Dublin, Nova York, Paris, Amsterdã. Haverá um grande impacto para a União Europeia também. Em termos econômicos, o Reino Unido é um mercado significativo, mas a União Europeia é um mercado mais significativo para o Reino Unido. Há essa ambição para desenvolvimento, como a gente está falando das políticas de segurança, sem a Grã-Bretanha, sem um dos membros que vai conseguir projetar esse poder militar nesse ambiente imediato da Europa, como a União Europeia vai conseguir realmente desenvolver essa defesa ou política de defesa sem a Grã-Bretanha. Em termos econômicos, dependendo de como calcularmos, é a sexta economia do mundo, mas a perda de poder nessas negociações globais, econômicas, vai ser realmente muito grande. Vai ser muito maior o impacto no Reino Unido, mas também vai acontecer na União Europeia. Há o medo ainda não materializado de que isso seja contagioso, que esse efeito passe para outros países. Matteo Salvini, em 2018, usava uma camiseta dizendo que a Itália deveria sair da Europa e tal exit, assim como o Brexit. Enfim, nada disso se tornou realidade e a opinião
foi rechaçada pelo que aconteceu no Reino Unido. Eles viram a bagunça por si mesmo. Mesmo Le Pen, na última campanha na França, pediu esse referendo, estava falando sobre esse referendo na França para continuar membro da União Europeia. Eles aprenderam que isso não funciona bem com a opinião pública e se afastaram da ideia. Então, o maior impacto, na verdade, vai ser no Reino Unido, mas haveria também impactos na União Europeia. Bom, você me falou 45 minutos? Sim, você ainda tem 15 minutos. Deixa eu falar sobre a segunda questão que eu gostaria de discutir hoje, com relação ao cenário do Brexit. O que isso significa para o futuro da União Europeia e os desenvolvimentos disso no futuro. Com alguma simplificação, eu estou apresentando isso para vocês no caso de 3 cenários aqui. O primeiro sendo um relançamento do projeto europeu. Isso seria muito provavelmente colocado pelo Macron em uma série de discursos que ele já fez desde que tomou o poder, desde que foi eleito. O segundo cenário aqui seria a desintegração e o possível colapso da União Europeia. Não é puramente acadêmico, mas mesmo líderes principais já discutiram isso. Você pode ver isso na mídia todos os dias. E o terceiro cenário, que eu chamo de consolidação, não seria nem relançamento nem desintegração, mas uma política mais parecida de nos segurarmos no que temos, em vez de relançar ou desintegrar. O advogado defensor principal aqui, como eu disse, do relançamento é Macron. Ele já falou como ele vê isso acontecendo. Primeiro, falando sobre a zona do euro, que ainda é deficiente com relação ao sistema bancário, políticas financeiras e econômicas, com a manutenção da moeda. Ele desenvolveu essa noção de uma Europa que protege. Eu acho que ele quer dizer economicamente, mas não é protecionismo, mas em outras palavras, ele apela para aqueles que se veem como vítimas da globalização, colocando políticas que consideram os seus interesses, mas uma Europa que protege com relação à segurança de seus cidadãos. A proteção das fronteiras e asilos. Uma das maiores crises na Europa foi a crise migratória e de asilos. Nós temos fronteiras abertas, mas nós não temos esse controle de fronteiras e a política com relação a isso definida também com relação ao asilo. O último ponto é a defesa da democracia, como se fosse uma agência para monitorar essa democracia nos nossos membros da União Europeia. Não só na Europa, mas no mundo inteiro. É uma agenda muito ambiciosa no caso do relançamento desse projeto. E ele conta com o suporte de novos líderes, como essa agenda que está sendo discutida já em Bruxelas. Aqui você tem os que votaram, os que estão são os novos líderes das instituições. Jean Michel, o primeiro-ministro de Bruxelas, que vai ser o conselheiro eleito, Ursula von der Leyen, da Alemanha. Jean Michel, a propósito, ele é liberal. Christine Lagarde, até hoje, do FMI, com 8 anos do presidente do Banco Central Europeu,
o presidente na Catalônia, na Espanha, até recentemente colocado, o presidente, primeiro-ministro espanhol, europeu, representando essa política europeia, David Maria Sassoli, o novo presidente do Parlamento Europeu durante os próximos 2 anos e meio. As escolhas desses indivíduos não é muito evidente. Alguns falam que eles são CT, não ET. Havia essa necessidade de fazer esse equilíbrio na orientação política para incluir as principais famílias partidárias na Europa. A eleição, os que se saíram muito bem nessas eleições recentes não estão representados. Talvez haja... A Kristalina Georgieva foi eleita, foi a comissária na Bulgária para ser a candidata como a diretora do FMI. Então, o Macron está defendendo esse relançamento. No entanto, nós temos oposição feita por líderes populistas e nacionalistas em toda a Europa que não gostam dessa agenda, que não apoiam os esforços de Macron para colocar mais gás nesse projeto da União Europeia. O segundo cenário é essa desintegração, ou podemos chamar de colapso. Só para mostrar para vocês de que eu não tenha inventado isso para vocês, para essa apresentação desse cenário. Se vocês colocarem no Google e olharem os cursos sobre integração ou desintegração na Europa, a literatura sobre os riscos dessa desintegração, laboratórios de ideias, críticos, acadêmicos. Há um instituto em Viena, em que um dos fatos predominantemente determinantes aqui seria a migração, para influência desses cenários e consequências. Também há outros críticos europeus com a mesma opinião, e a opinião pública, na maioria dos países, concordaram que pode haver o colapso da União Europeia nos próximos 20 anos. Soros, muito conhecido também aqui no Brasil, já avisou que pode haver esse sonambulismo da União Europeia nesse cenário futuro, com relação a esses fatores distintos. Por que o pessoal toma essas posições? Primeiro, por causa das questões essenciais que já foram atingidas, todas conseguidas e que podem estar em risco. Tudo que foi alcançado na Europa, você pode dirigir, por exemplo, na Europa, sem ser interrompido, sem controle, bens podem ser passados de país a país. Depois da crise de 2015, enfim, essas duas questões podem estar em risco, tanto o euro quanto essas fronteiras abertas. Com o aumento do nacionalismo e do que eu chamo de euroceticismo e o declínio desse multilateralismo, quando eu fui para a Itália a primeira vez, eles me deram esse discurso sobre, não, é Europa. Até na Itália isso já mudou hoje, o discurso é outro. Nós temos esse conceito do multilateralismo que
está em risco, não só nos Estados Unidos, mas em outros locais. Há o declínio com esse comprometimento do multilateralismo também na Europa. Não há grandes iniciativas, grandes acordos, mas cedo ou tarde novos acordos se farão necessários, porque na maioria das vezes eles têm que ser aprovados pelo parlamento e por um referendo. E as pessoas adoram dizer não no referendo. E, portanto, eles estão com receio de organizar alguma iniciativa. A abordagem federal realmente foi abandonada. Em Bruxelas, não na Bélgica. Agora eu sou um orgulhoso cidadão, mas, enfim, há isso em alguns outros países. Há pouco comprometimento com essa Europa federal. Agora nós vemos grupos sendo formados. Então, alguns países na Europa Central tentaram coordenar as suas políticas e nós o chamamos de uma natureza iliberal, intolerante. Mas já houve a formação de um outro grupo chamando a Liga dos Países, Nova Liga dos Países Nortes, com relação não querem liberar dinheiro para outros países e assim por diante. Os países ao sul também estão coordenados de alguma forma. Outro fato que colabora para isso é a interferência real ou percebida por outros países. A China, por exemplo, estabeleceu relações com o grupo de 16 mais 1 países membros. No momento, não parece ter nenhuma força política, mas quem sabe? O porto de Pireias ou Trieste, na Itália, podem ser reabilitados e geridos pela China, quem sabe? Uma outra questão foi a expansão progressiva, outros países querendo entrar na União Europeia. No momento, não há nada previsto, nesse sentido, pelo menos durante a próxima década. O Brexit desafia a ideia de irreversibilidade da integração europeia. E isso está contribuindo para essa visão de desintegração. A maioria dos cientistas políticos conhecem a ideia de você apresentar dois cenários muito extremos e aí um cenário intermediário como sendo mais provável. Então, eu sou culpado, eu estou fazendo isso aqui, tá? O meu terceiro cenário, que eu chamo de consolidação, significa, basicamente, nem o relançamento, nem o colapso. Em primeiro lugar, a gente mantém o que já temos para prevenir a desintegração, para manter esse mercado único, em vez de perseguirmos algum projeto grandioso. Nós estamos falando de uma política de pequenos passos, nenhum projeto grandioso com relação ao mercado único, moeda única e fronteiras abertas. E, por último, a gente está falando de um sistema de cooperação, não integração. Não estamos falando aqui de uma abordagem supranacional. Mesmo nesse terceiro cenário, acho que temos uma agenda completa, muita coisa pode ser feita em passos menores. Um exemplo pode ser o orçamento. Macron já falou nos seus discursos que a zona do euro necessita o seu próprio orçamento para que seja significativamente econômico. No futuro,
se houver problemas financeiros na zona do euro, a própria zona do euro vai ter os meios de bancar uma intervenção. Isso já foi concordado, no sentido de se ter um pequeno orçamento da zona do euro. Ele espera que isso seja expandido. Um melhor controle das fronteiras externas, não para o Reino Unido em si, mas mais guardas e maior controle. Uma política mais séria com relação ao clima. Políticas antitrust. Mesmo nesse terceiro cenário, é uma área em que a União Europeia pode conseguir um bom desempenho. Margaret Vestager tem uma reputação construiu essa reputação nos últimos 5 anos e ganhou menção do presidente Trump com relação aos princípios simples, com a ideia de que empresas de TI, por exemplo, devem ser taxadas nos países onde conseguem lucro. E ela desafiou isso, ela foi responsável por 4,6 bilhões de lucro de valores para o Google aqui. A União Europeia ainda está tentando criar esse mercado de capital unificado. Também está liderando conseguir uma regulamentação na proteção de dados, sejam também segurança. Há cenários em que ainda esse desempenho pode acontecer. Por exemplo, ciência e pesquisa. Nós temos um programa em 2020 para oferecimento de fundos para inovação, ciência e pesquisa. E também para trabalhar com parceiros globais no futuro. Então, o cenário dessa consolidação não é um terceiro pobre lugar, vamos dizer. Eu acho que vai além, é mais que isso. Nesse cenário, ainda vai haver um papel aqui para a Europa. Eu já passei dos 45 minutos, mas enfim, o que a gente pode esperar dos próximos anos? Fragmentação política é uma realidade. Os Estados-membros e o Parlamento Europeu não vão ser mais dominados pelos 3 partidos principais que são ativos até hoje. Os conservadores, cristão-democratas, sociais-democratas, sociais de um lado, democratas do outro, que tem essa coalizão na Alemanha e estão fazendo reuniões na Europa até agora. Na Alemanha somente, nós temos 5 ou 6 partidos, há uma maioria. No parlamento hoje só juntando realmente os liberais, e nós vemos essa possibilidade de, no futuro, bloquear esse nacionalismo. Nós temos observado essa transição política. No final da era Merkel, a instabilidade claramente acontecendo na Itália, na Espanha, e muito menos previsível. E precisamos também considerar essa onda autoritária, principalmente na Hungria, na Polônia. Eu vi isso, institutos usando o artigo 7, considerando violações da lei, dos acordos na Europa Central. Então, nós precisamos nos perguntar, o Macron realmente
na ausência de qualquer outro na Europa. Ele vai realmente conseguir sucesso com pelo menos algumas das suas reformas? A União Europeia vai se provar como sendo resiliente? E esses novos líderes, que eu falei rapidamente aqui para vocês, eles realmente vão conseguir enfrentar esses desafios? Eu estou deixando perguntas em vez de respostas para vocês, mas eu posso responder qualquer uma. Muito obrigado. Muito obrigado por cobrir tudo de maneira tão incrível. Eu sugiro que respondamos 2 perguntas por vez. Você pode falar em inglês ou português, mas, por favor, sejam breves. Eu vou ser breve, mas eu tenho 3 perguntas. Bom, está meio contraditório aí. Os europeus esqueceram da história? A União Europeia não saiu do nada, né? É um projeto pós-Segunda Guerra. Eles esqueceram da história? Você não falou muito sobre a Alemanha, que ainda é um grande apoiador da União Europeia. Qual que é o papel da Alemanha nesse cenário? Não apareceu aqui. E a terceira pergunta. Há uma possibilidade de um voto de não confiança, na verdade, na House of Commons no Reino Unido, em que o Boris Johnson saia e que haja novas eleições? Caramba, você roubou as perguntas de todo mundo. A gente pode fazer um seminário sobre cada uma dessas perguntas, tudo bem? A sua primeira pergunta é uma grande preocupação que eu tenho. Vamos contar uma piadinha rápida. Eu fiquei muito surpreso quando meu filho mais novo, com 14 anos, estudando numa escola britânica em Bruxelas, como todos alunos de high school tinham que escolher história ou geografia, e ele escolheu geografia, o que quer dizer que ele parou o conhecimento dele em história com 14 anos. Isso é verdade para todos os alunos, com exceção de algumas escolas particulares. No geral, eu estou convencido de que a perda da história está realmente contribuindo para as nossas dificuldades políticas hoje. Quando figuras públicas tomam as posições que tomam, eles não têm conhecimento quando entram no cargo. De perguntar para eles, olha, uma descrição dos maiores desenvolvimentos na história do século XX, eles não conseguiriam fazer. Quando o Home Secretary, o ministro do Interior, há alguns anos, no Reino Unido, pediu a todas as empresas na Grã-Bretanha para mandar listas dos imigrantes e as pessoas como eu, né, na minha idade, nós arcamos as sobrancelhas assustados. Enfim, ela não tinha conhecimento histórico, sensibilidade à história. A ideia de que a União Europeia é focada em reconciliação, é um projeto de paz. Eu receio que tudo isso tenha sido perdido de maneira geral. E mesmo outros estados, além da Grã-Bretanha, eu não acho que eles não percebem isso por uma série de fatores. Sim, eu estou preocupado com essa perda da história e acho que contribuiu, sim. A Alemanha tem sido a maior aqui nessa integração por anos, desde o começo do projeto, porque acho que a Alemanha retornou à família das nações europeias depois da Segunda Guerra.
ligada à integração do euro, como um projeto político do lado alemão. E a Alemanha sempre foi considerada como o maior apoiador dessa integração de qualquer membro, Estado-membro novo. Eu acho que isso está mudando com Schröder e mesmo ainda mais com a Merkel. Nós estamos vendo agora movimentos políticos aparecendo mesmo na Alemanha que não são realmente comprometidos com o projeto europeu e, em alguns casos, como alternativa para a FOD, para a Alemanha, com aspectos em oposição a isso. Se a Alemanha os caprichos de outras, se eu tomasse uma posição contrária, os caprichos de outros países, de outros partidos, seriam levados mais a sério. Com relação à House of Commons no Reino Unido, tem confiança no Boris Johnson e a possibilidade de colocar interromper esse processo do Brexit é pouquíssimo provável. Já houve esses votos contra o no-deal Brexit. O problema é que a oposição às políticas de Boris Johnson está dividida. Jeremy Corbyn, líder do Partido Trabalhista, se colocou como uma alternativa possível para o cargo de primeiro-ministro, mesmo num período de transição. Ele pediu suporte de todos os outros partidos, Partido Verde, social-democratas, enfim. Isso foi projetado, mesmo por alguns de seu próprio partido, que não acordam não estão de acordo com alguns dos seus projetos. Eu tenho receio de que, por causa da oposição estar dividida, a gente não consiga ver a House of Commons bloqueando essa versão mais dura do Brexit. Mas o Boris Johnson vai fazer o que puder para prevenir que essa oportunidade apareça. Essa legislação poderia incluir cláusulas prevenindo uma versão soft do Brexit ou fazendo um novo referendo. Então, eu acho que a gente não pode contar com a House of Commons para fazer isso, para parar esse processo. Quem mais? Mais alguém? Você leva o microfone lá? Professor, há um cenário em que o no-deal Brexit poderia afetar de alguma forma a estratégia de defesa, a OTAN. Isso poderia criar uma situação para a defesa estratégica, em que a defesa estratégica da Europa sofreria com isso? Mais alguém com uma segunda pergunta? Ali. Onde está o microfone? Só sobre a terceira da última sessão de perguntas, levando um pouco adiante, como cidadão e advogado constitucional aqui no Reino Unido, nós vemos entrevistas no Reino Unido com relação a esse debate constitucional bloqueando o Brexit. Há muita discussão sobre as iniciativas possíveis lá. E aí a gente está pensando no efeito, na eficácia de cada uma ou não. Obrigado pelas duas perguntas. Com relação à defesa, há dois pontos de vista. De que a Grã-Bretanha tem sido um obstáculo para a União Europeia no desenvolvimento dessas políticas de defesa e segurança comuns, porque o Reino Unido sempre
defendeu esse suporte à OTAN. Então, sem esse suporte, a União Europeia muito provavelmente vai levar à frente iniciativas como PESCO, as corporações permanentes trazendo a união da indústria armamentista entre Estados-membros. Haverá mais suporte nesse sentido na ausência da Grã-Bretanha. Outro ponto com relação a isso é que, mesmo com a oposição da Grã-Bretanha em algumas iniciativas, sempre foi um defensor dessas políticas até agora, e especialmente com relação ao aspecto militar, sempre esteve como participante de várias missões, missões de paz na África e em outros locais. Sem a participação britânica, há perda de credibilidade dessas políticas. Haverá esses esforços com relação à OTAN, a direção desses esforços com relação à OTAN se sair da União Europeia. A Theresa May já disse que gostaria de uma relação mais profunda com a União Europeia depois do Brexit, incluindo a área de defesa, e nós poderemos ver acordos bilaterais ainda nessa área. Com o no-deal Brexit, isso deveria demorar muitos anos. Se não houver esse acordo, o chamado no-deal Brexit, haverá consequências. Nós poderemos ter esse papel complementar na OTAN, mas isso seria, para a Europa, União Europeia, haveria consequências. Não na área de defesa, mas sim passos em direção a duplicações na indústria da defesa e com relação a missões civis e militares no mundo inteiro em que haja necessidade, mas não uma missão completa em termos de defesa. Isso é irônico, porque uma das mentiras durante a campanha do referendo, inclusive pelo Boris Johnson, foi a formação de um exército europeu, o que vemos que não é verdade agora. Na Constituição, que não é escrita na Grã-Bretanha, a situação realmente é particular. A Constituição é usada talvez talvez seja parte desse debate, principalmente a noção de que para o Executivo somente cabe a proposta de legislação que possa sofrer alterações. E aí, isso seria potencialmente usado, por isso, para se oporem ao Brexit. Isso vai depender da atitude do presidente do parlamento inglês, do chamado Speaker da House of Commons, que tem um papel muito visível em tudo isso. Ele parece realmente entreter essas resoluções que podem ser alteradas, mesmo com relação às iniciativas do parlamento em si, que antigamente seriam consideradas tradições constitucionais. Então, extensão em que há a visão de que o parlamento está tentando controlar essa agenda, que antigamente costumava ser controlada unicamente pelo primeiro-ministro. Há uma divisão aqui, ela tem que ser superada se
houver essa aliança temporária entre os partidos no Reino Unido, Partido Verde, trabalhistas e todos mais, para conseguirem essa maioria na House of Commons, no parlamento, e virem essa adoção da legislação que prevenisse essa versão mais dura do Brexit, ou fazer uma renegociação ou a revogação da notificação, aí a gente teria uma crise realmente. E isso está na mesa, está em discussão agora. Mais uma. Mais uma. Muito obrigado por essa incrível apresentação. Eu gostaria de ouvir o que você tem a dizer sobre suas opiniões sobre o Mercosul, um acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Quais seriam os riscos e os próximos passos? Muito obrigado pela apresentação. Eu sou José Maria, da Faculdade Rio Branco. Qual o cenário com relação à reforma das instituições europeias, no caso do cenário da consolidação e do relançamento? São os dois cenários para a reforma dessas instituições. Eu queria ouvir mais a respeito disso. Mais uma pergunta, por favor? Parabéns pela apresentação. Gostaria... Espera um pouquinho, Ortega. Okay. Parabéns pela apresentação. Eu gostaria de fazer um comentário e uma pergunta rápida. O senhor falou dos problemas do sistema democrático quando falou do referendo. 52% votou sim, porém, de fato, era 37% do colégio eleitoral. É um problema que não só na Inglaterra, mas no Brasil, na América Latina, isso está acontecendo. No Brasil, foi 57% para o presidente, porém, esse colégio eleitoral realmente foi 38%, 39% que elegeu o presidente. No entanto, ele fala que pode fazer tudo e que não estiver de acordo, sai do governo ou sai do país. Então, a minha pergunta é, o senhor vê alguma ideia de superação de um problema desse de representação política, democrática, no sentido do sistema como um todo? E concordar, você fez uma pergunta sobre as três opções: consolidação, desintegração ou, digamos assim, eu responderia, do meu ponto de vista, um palpite. Eu ficaria com a terceira. O senhor estaria de acordo? A terceira seria consolidação. Correto. Tá certo. Mais uma aqui, ali. Valdomiro, ex-professor da PUC, mais uma curiosidade. Como a monarca, a rainha ou a sua corte opinam sobre o Brexit, ou se não podem opinar? É uma curiosidade. Obrigado. Back to you, Michael. I didn't quite get it. Whether the Queen and Se os outros membros da realeza, a sua rainha, compartilham opiniões sobre o Brexit. Eu vou começar de trás para frente nessas perguntas. A rainha, em primeiro lugar, e a família real. Nós somos uma monarquia constitucional, então não é esperado que eles emitam suas opiniões. Todos têm as próprias opiniões sobre o que eles quiserem, mas até o momento não é um papel para isso. Eu acho que é pensamento positivo de que se chegarmos a um momento muito, muito difícil, por exemplo, é uma questão de quem formaria um novo governo. Talvez a rainha tivesse um papel, então.
Só quando um novo governo for formado e tiver essa incerteza, quem vai conseguir essa maioria, talvez, em princípio, a família real poderia influenciar, mas realmente uma influência muito pequena. Então, eu realmente não acho que a família real nos salvaria dessa situação ou tentaria reequilibrar a situação para um lado ou para o outro. Com relação a pequenas maiorias ou pluralidades influenciando resultados em democracias, no geral, eu acho que é algo que temos que aceitar. Todo sistema político tem suas anomalias. No geral, desde que essas anomalias sejam entendidas anteriormente, sejam parte das regras do jogo, elas são percebidas como legítimas. Nos Estados Unidos, por exemplo, a Hillary Clinton conseguiu 3 milhões de votos a mais que o Trump na eleição, mas perdeu o colégio eleitoral. Isso foi considerado absolutamente legítimo nos Estados Unidos, mesmo que o pessoal tenha tido suas teorias a respeito. Então, no geral, se as regras do jogo são conhecidas, com as peculiaridades de cada sistema político, o público vai reconhecer o resultado como legítimo. Mas o que eu estava dizendo é, quando uma mudança constitucional está em risco, eu não estou certo de que o público vai reconhecer essa legitimidade dos resultados se a gente tiver essa pluralidade do eleitorado. Claro que menos de 52% dos eleitores votaram dessa forma. Deixa eu dar um outro exemplo que eu não mencionei até agora. Com relação à crise na democracia, o método no Reino Unido, na nossa Constituição não escrita, é o primeiro-ministro. Bom, enfim, o Boris Johnson se tornou primeiro-ministro sem uma votação. A Theresa May saiu, renunciou, houve essa competição, a House of Commons reduziu os candidatos a 2 e houve a votação pelos membros do Partido Conservador. 100 mil, aproximadamente, participaram nessa votação. E aproximadamente 80 mil num país de mais de 6 milhões votaram a favor do Boris Johnson. O controlador, o que ganhou na House of Commons se tornou primeiro-ministro. Isso faz parte das regras do jogo no Reino Unido. Mas considerando o que está em risco, temos as perguntas a respeito da Constituição britânica, algum tipo de adaptação que se faça necessária. Com relação à reforma nas instituições europeias, em quaisquer desses cenários, pode haver um movimento em direção a reformas. Eu diria que, no momento, a ideia principal na mesa foi colocada pelo Macron, que é a ideia de que o Parlamento Europeu deveria ser constituído por grupos transnacionais e as eleições para o Parlamento Europeu também deveriam contar com constituintes transnacionais. Isso, no sentido geral, falhou até agora. De maneira, em 20 estados, nós temos na Itália, por exemplo, um dos ministros se tornou conselheiro para o Macron, mesmo sendo um cidadão italiano, com relação aos negócios europeus. Então, isso é mais simbólico nessa direção, mas eu não acho que
haja uma reforma significativa das instituições europeias, porque seria praticamente impossível conseguir um consenso. Se um acordo for necessário, como eu disse, seria quase impossível a ratificação nesse momento. Com relação ao Mercosul, eu acho que é muito interessante sobre vários pontos de vista. Na minha apresentação, comércio é uma das áreas em que a União Europeia ainda pode ser eficaz e ativa, mesmo que o cenário seja de consolidação. Só nesse ano, a União Europeia fechou contratos com Japão, Vietnã, Mercosul. Então, podemos ver essa política de comércio ainda como importante. Uma das poucas áreas em que os Estados-membros, na verdade, têm essa responsabilidade para a Comissão Europeia fazer a negociação disso. Um grande desenvolvimento na Europa, comparado aos acordos comerciais anteriores, eles são ratificados por instituições, não por cada um dos Estados-membros. Então, na verdade, as chances disso ser aprovado, cada uma dessas serem aprovadas, é maior do que previamente. Claro que há oposição na Europa. Sendo as duas maiores fontes, os anti-globalists, que acreditam que isso não é no interesse europeu, economicamente falando. Eles acreditam que as cláusulas com relação à proteção de dados e os debates sobre a Amazônia e o meio ambiente vão ser difíceis de serem levados a termo. Então, também temos oposição de alguns, por exemplo, dos agricultores, do setor agrícola francês. Mas do lado europeu há a expectativa de que o acordo beneficie a indústria europeia, serviços financeiros, exportadores agrícolas, de vinho, queijo, por exemplo, azeite de oliva, enfim. A oposição deve ser minoria. Tudo permanecendo mesmo, eu acho que poderemos ver esse acordo assinado e ratificado do lado europeu. Vocês sabem mais do que eu como é que as coisas estão do lado do Mercosul. Uma das maiores preocupações é a posição da Argentina depois das eleições que vão acontecer. O Brasil é o maior parceiro no Mercosul em negociação com a União Europeia. Eu acho que realmente se beneficiaria muito exportando para a União Europeia. Se isso vai prevalecer ou não, se vamos ver uma diminuição do apoio no Mercosul, eu não posso dizer, não posso julgar. Mas, enfim, o acordo Mercosul-União Europeia é muito importante na ausência de outros acordos com organizações. Se Trump for reeleito, ele deve tentar desmantelar algumas instituições, incluindo a OTAN. Essa região não é exatamente bilateral quando falamos de Mercosul. Se falamos da OTAN, por exemplo, desmantelando alguns acordos bilaterais aparecendo, como o Mercosul, isso realmente é indicativo disso tudo. Na Europa, nós vamos ver esse apoio, apesar da oposição. Espero que seja o caso aqui também, mas ainda temos que esperar para ver. Nós só temos tempo para mais uma pergunta. É só uma pergunta. Como você considera a possibilidade de uma decisão mais pragmática ou solução, por exemplo, de ter um acordo com a União Europeia para
atrasar o Brexit ou a decisão em 4 ou 5 anos. Então, nesses casos, todos esses problemas que você nos mostrou podem amadurecer. Há um problema grave com a sua proposição. É baseado em racionalidade. Uma das coisas que aprendemos é que, infelizmente, as decisões são tomadas mais baseadas em emoção do que em razão. Isso faria sentido. Talvez não 5 anos, mas durante algum período para que esse acordo fosse revisto. Isso faria todo sentido, mas, infelizmente, não é o tom do momento, não é a natureza da política atual. Essas decisões vão ser tomadas no interesse dos atores políticos em vez do interesse dos países. Então, o ideal seria colocar esse interesse de lado. Por exemplo, as considerações políticas no Reino Unido. Eu duvido que realmente isso vá prevalecer. Uma pergunta final, Michael, se você me permitir. Nesse contexto, você ousaria dizer que, sob a perspectiva da União Europeia no futuro, como conhecemos, a versão dura do Brexit e as consequências caóticas seriam preferíveis a uma procrastinação sem fim? O pessoal está de saco cheio dessa demora. E um equivalente no lado britânico é a noção de que nós queremos um começo novo. E isso não é usual, isso não é comum, porque essa integração já acontece há quase meio século e os dois lados estão conectados. No caso de uma versão mais dura do Brexit, vai haver caos. Nós vamos ter problemas nas fronteiras, vamos ter questões, e aí nós vamos ter uma negociação, uma série de negociações acontecendo. Nós vamos precisar negociar as relações de longo prazo. Queira ou não queira, o Brexit vai continuar durante a próxima década, ou boa parte da próxima década, com a União Europeia. Mesmo que o pessoal queira colocar isso para trás deles, o Brexit ainda vai ter algum tipo de influência nas prioridades políticas na Europa ainda durante algum tempo. Mas você não acha que as pessoas tendem a aprender da forma mais difícil com relação às políticas? Isso pode ensinar uma lição com relação a negociações mais construtivas? Sim, eu concordo com isso. Isso vai acontecer. Se a gente fosse o Boris Johnson, Deus me livre, se eu fosse o Boris Johnson, o que eu gostaria mais do que tudo? Eu gostaria de continuar durante os próximos 5 anos como primeiro-ministro. Eu gostaria de que houvesse uma eleição, que eu conseguisse a maioria no parlamento e realizar a minha ambição. Ou falando do Churchill, conseguir ser durante mais tempo que ele, primeiro-ministro. Ele conseguindo o Brexit, mesmo que houver esse caos, se ele ganhar essa eleição naquele ponto, vai ser interessante para ele esse engajamento com a União Europeia, para construir essa relação de longo prazo. Eu estou envolvido num projeto que é uma simulação de um acordo entre a União Europeia e o Reino Unido no campo da ciência. E os dois lados estão super interessados em continuar essa cooperação. Eu acho que não vai haver esse começo do zero. Seja o que aconteça, o Reino Unido vai continuar engajado com a União Europeia, vai haver um preço a ser pago, um momento difícil. Eu sei que é clichê. O Reino Unido pode sair da União Europeia, mas não da Europa.
join me in a Eu gostaria que todos o applause to our aplaudissem guest speaker. pela excelente apresentação.